O clima nos bastidores do Flamengo voltou a esquentar e, desta vez, o nome no centro da turbulência é o de Felipe Luiz. O treinador rubro-negro que assumiu a equipe em um momento de transição começa a sentir na pele o peso de ocupar uma das cadeiras mais instáveis do futebol brasileiro. A sequência de vazamentos de escalações antes de partidas importantes, como os confrontos pela Libertadores, acendeu o alerta geral na Gávea. Esse tipo de episódio, historicamente, tem sido o prenúncio de uma possível demissão no clube. Felipe Luiz, inclusive, já deixou transparecer o incômodo nas coletivas, demonstrando nervosismo e insatisfação com a situação. Recentemente, ele chegou a criticar publicamente o jovem Matheus Gonçalves, chamando atenção para a postura tática do jogador, o que gerou ainda mais desconforto interno. As declarações pegaram mal principalmente por se tratar de uma das joias da base flamenguista. Jogadores em formação precisam de orientação, não exposição pública. E esse tipo de atitude, ainda que tenha sido em um momento de frustração, coloca lenha na fogueira de um ambiente já tensionado. Enquanto isso, o Flamengo segue na cola do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a segunda posição com 18 pontos, enquanto o rival paulista lidera com 22. A próxima rodada reserva justamente esse embate entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Mesmo que o rubro-negro vença, o Palmeiras seguirá líder, mas o confronto direto pode ser decisivo para encurtar a distância e pressionar os paulistas nas rodadas seguintes. Após essa partida, o Flamengo encara o Fortaleza no Maracanã em mais uma oportunidade de pontuar antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. E por falar em tabela, o cenário do topo está embolado. Logo atrás do Flamengo aparecem Cruzeiro e Red Bull Bragantino, ambos com 17 pontos. A sequência do Palmeiras antes da paralisação não é fácil, já venceu o Bragantino em um jogo difícil e agora tem pela frente justamente os concorrentes diretos Flamengo e Cruzeiro. Se tropeçar nos dois, a liderança pode mudar de mãos. Por isso, para o Flamengo voltar ao topo, será essencial vencer os dois próximos compromissos e torcer para que o Cruzeiro faça sua parte no Mineirão. No meio dessa maratona de decisões, o elenco ainda sofre com problemas físicos. Dela Cruz, que saiu de campo sentindo dores no joelho no último jogo, foi diagnosticado com um entorse. O meia será submetido a exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão e ainda não se sabe se ele estará disponível para os próximos compromissos, incluindo o duelo contra o Fortaleza e o jogo decisivo pela Libertadores. O temor é que ele só volte a tempo do Super Mundial, o que representaria um desfalque de peso em um momento tão crucial da temporada. Enquanto a equipe luta em campo fora dele, as movimentações continuam. Um dos nomes mais comentados é o de Jorginho. O volante se despediu da torcida do Arsenal na última partida em casa pela Premier League. Tudo indica que aquele foi o adeus do jogador ao clube inglês. A expectativa é que Jorginho desembarque no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de junho para se juntar ao elenco rubro-negro. Um reforço que chega cercado de expectativa, principalmente pela sua experiência internacional e capacidade de organização no meio-campo, algo que pode agregar muito ao estilo do time. Voltando a Felipe Luiz, é impossível ignorar a pressão que começa a se formar sobre o seu trabalho. Apesar de os números serem bons, apenas 3 derrotas em mais de 8 meses, o clima nos bastidores dá sinais de desgaste. E não é de hoje que o processo de fritura de treinadores no Flamengo segue um padrão. Começa com vazamentos, depois vem as insatisfações internas, os ruídos na comunicação e, por fim, a demissão. Com Felipe, o enredo parece se repetir, mas há uma diferença. O respeito que o ex-lateral conquistou como jogador dentro do clube ainda o protege em certo nível. É esse prestígio que mantém sua permanência, ao menos por enquanto. Mesmo assim, a oscilação da equipe em campo tem levantado questionamentos sobre a efetividade do seu trabalho. O Flamengo, quando sai na frente nos primeiros 15 minutos, geralmente impõe seu ritmo e domina o jogo. Porém, quando o gol demora a sair, o time parece entrar em parafuso. Falta um repertório mais vasto, alternativas de jogo que evitem esse colapso mental que tem sido cada vez mais comum.
A necessidade de mudar a estratégia ao longo da partida, de se reinventar dentro de campo, se torna fundamental em um calendário tão apertado e com adversários cada vez mais preparados. A pressão da torcida também é um fator. Quando a fase é boa, tudo flui. Mas quando os resultados oscilam, a arquibancada cobra. E hoje uma parte da torcida já começa a questionar se Felipe Luís tem o perfil ideal para comandar um grupo tão estrelado como o do Flamengo. Não basta ter conhecimento tático, é preciso saber gerir um elenco com muitas vaidades, manter o vestiário unido e blindado de interferências externas. E nesse ponto, o treinador ainda precisa provar que está pronto. Por hora, o futuro de Felipe Luís segue em aberto. Vai depender dos próximos jogos, dos resultados e principalmente de como ele vai lidar com os ruídos internos que já começaram a ecoar nos corredores da Gávea. A temperatura no ninho do urubu continua subindo e mesmo com os resultados dentro de campo, ainda sustentando o trabalho de Felipe Luís, o ambiente fora dele já sinaliza que a paciência de parte do clube está começando a se esgotar. Em um clube onde os bastidores são sempre efervescentes e qualquer pequena faísca pode virar incêndio, Felipe se vê diante de um dos maiores desafios de sua carreira, recém-iniciada, como técnico sobreviver ao sistema que tantas vezes testemunhou, como jogador. Não é apenas a pressão por resultados que pesa sobre os ombros de Felipe. É a política interna, os egos inflados, os interesses conflitantes e a constante necessidade de provar que pode ser mais do que um ídolo, que pode ser um comandante à altura da grandeza do Flamengo. O problema é que, ao contrário dos tempos em que vestia a camisa 16 e era unanimidade dentro de campo, agora cada decisão é examinada à lupa. Cada substituição, cada coletiva, cada fala mal colocada é amplificada por uma imprensa sempre faminta, por crises e por um torcedor cada vez mais impaciente. No último jogo, quando o treinador decidiu expor o jovem Matheus Gonçalves publicamente, muitos viram ali um ponto de ruptura. Por mais que Felipe tenha razão em cobrar postura tática e comprometimento com o esquema fazê-lo, em frente às câmeras, com palavras que soaram como repreensão severa, não pegou bem. Afinal, trata-se de um jogador da base em processo de amadurecimento e que precisa mais de suporte do que de julgamento público. Internamente, essa fala repercutiu mal, especialmente entre membros da comissão técnica e do departamento de futebol, que veem com preocupação a forma como Felipe tem lidado com certas pressões. Além disso, os frequentes vazamentos de escalação antes das partidas cruciais apontam para um cenário conhecido e perigoso. Desde 2019, todo treinador que passou pelo Flamengo e teve sua escalação divulgada com antecedência em jogos importantes, acabou demitido pouco tempo depois. A repetição desse padrão desperta suspeitas sobre infiltrações internas e possíveis sabotagens ao trabalho de Felipe Luís. Ele próprio, em entrevista recente, não escondeu a frustração com a situação, dizendo que não entende como alguém que trabalha no clube consegue dormir sabendo que está prejudicando o time. Apesar de tudo isso, os números de Felipe Luís são até agora defensáveis. Em mais de 8 meses no cargo, ele soma apenas 3 derrotas. Conseguiu impor um padrão de jogo em algumas partidas, como na vitória sobre o Corinthians, onde o Flamengo apresentou um futebol dinâmico, agressivo e dominante. No entanto, o grande desafio parece estar em manter essa consistência. Quando o time não consegue abrir o placar cedo, a equipe se desorganiza emocionalmente. É como se houvesse uma dependência psicológica do gol rápido. E quando isso não acontece, o Flamengo entra num modo de ansiedade que compromete a performance coletiva. Fica evidente que o time ainda precisa amadurecer em alguns aspectos. Falta variação tática, alternativas reais de jogo e, principalmente, um plano B. Quando o plano A não funciona nos primeiros 15 a 20 minutos, a equipe parece perdida. Em vez de recalibrar a estratégia, insiste em um modelo que não se sustenta diante de defesas bem organizadas. Isso já custou pontos importantes no Brasileirão e também gerou partidas frustrantes na Libertadores. Enquanto isso, fora do campo, a diretoria busca reforçar o elenco. O nome de Jorginho surge como uma aposta importante nesse processo. O volante que está de saída do Arsenal já teria feito sua despedida da torcida inglesa e deve desembarcar no Rio de Janeiro no início de junho.
Sua chegada é vista como uma tentativa de dar mais estabilidade e experiência ao meio-campo rubro-negro, além de preencher uma lacuna deixada por jogadores que não vêm rendendo o esperado. Jorginho é um atleta de seleção com bagagem em alto nível e que pode inclusive ajudar Felipe Luiz dentro do vestiário, servindo como elo entre comissão e elenco. O desafio agora é fazer essa engrenagem funcionar com o tempo contra. O calendário é apertado e não há espaço para longos períodos de adaptação. O Flamengo encara nas próximas 2 rodadas adversários diretos na briga pela liderança. Primeiro, o Palmeiras no Allianz Parque, confronto que mesmo com uma vitória rubro-negra ainda manterá os paulistas na ponta. Depois, o Fortaleza no Mineirão. Maracanã, uma equipe sempre difícil de ser batida e que joga com muita intensidade. Se conseguir vencer as duas, o Flamengo se coloca de vez na disputa pela liderança antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. Mas tudo isso passa inevitavelmente pela capacidade de Felipe Luiz em blindar o grupo, encontrar soluções rápidas dentro de campo e, acima de tudo, controlar a narrativa fora dele. A relação entre técnico e imprensa neste momento é delicada. Suas coletivas têm sido marcadas por tensão e suas respostas muitas vezes soam defensivas, quase como se estivesse em constante estado de alerta. Talvez por isso tenha errado na forma de se expressar ao comentar sobre Matheus Gonçalves. Falou mais como alguém acuado do que como um gestor de grupo. Outro ponto que começa a incomodar é a ausência de uma identidade clara do time. O Flamengo de Felipe Luiz, apesar de competitivo, ainda não tem uma cara definida. Há jogos em que o time joga de maneira vertical com muita intensidade e posse de bola ofensiva. Em outros, adota uma postura reativa, apostando nos contra-ataques. Essa variação, que poderia ser uma virtude, tem sido interpretada como sinal de incerteza tática. Parte da torcida pede mais ousadia, mais coragem. Outra parte entende que o momento exige justamente cautela, controle e equilíbrio. No meio de tudo isso, os jogadores também sentem o ambiente. Jogadores experientes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, apesar de respeitarem Felipe Luiz como ídolo, sabem que o futebol é movido por resultados e por estabilidade interna. Se percebem que o treinador está fragilizado, a tendência é que o vestiário comece a rachar, ainda que sutilmente. E um vestiário dividido é um pesadelo para qualquer comandante. Diante de todos esses fatores, a permanência de Felipe Luiz no comando do Flamengo dependerá menos do que ele fizer nas próximas semanas e mais de como ele conseguirá, com firmeza e serenidade, reconquistar o controle da situação. Vencer os jogos, claro, é crucial, mas mais importante que isso será sua habilidade em reagir à crise que se forma, manter o grupo unido, evitar novos deslizes em coletivas e, principalmente, exigir da diretoria respaldo e lealdade. Se conseguir superar essa fase turbulenta, Felipe, Luiz pode provar que é sim um técnico preparado para os desafios do futebol de elite, mas se cair agora, não será por incompetência técnica, e sim por não ter conseguido domar as feras invisíveis que habitam os bastidores do clube. E essas, como qualquer torcedor rubro-negro sabe, costumam ser mais perigosas que qualquer adversário. Dentro de campo, a torcida, como sempre, será o termômetro, e é nela que Felipe precisa se apoiar. São os milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo que, no fim das contas, dão o veredito mais importante. Se ainda acreditam em seu trabalho, se veem evolução, se percebem esforço e entrega, o apoio continuará. Caso contrário, a pressão, que já é grande, se tornará insustentável. E no Flamengo, quando o caldeirão ferve de verdade, poucos conseguem sair ilesos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O ambiente nos bastidores do Flamengo ganhou novos contornos nesta semana com a propagação de um rumor que vem mexendo com a torcida rubro-negra. O atacante Pedro teria comunicado internamente sua decisão de deixar o clube. A informação, ainda não confirmada oficialmente pela diretoria do Flamengo, tomou força após o jogador ter se ausentado de atividades com o grupo e adotado uma postura mais reservada nos últimos compromissos do time. Pedro, que chegou ao Flamengo em 2020 após passagem pelo futebol europeu e destaque no Fluminense, tornou-se peça importante no elenco.
acumulando gols decisivos e participações expressivas nas principais conquistas recentes do clube. No entanto, nos últimos meses, sua relação com o técnico Tite e a comissão técnica teria se desgastado, especialmente pela disputa acirrada por espaço no time titular e pelo estilo de jogo que, em algumas partidas, pareceu favorecer outros nomes do setor ofensivo. Segundo fontes próximas ao jogador, Pedro não estaria satisfeito com a atual minutagem em campo, o que teria influenciado sua decisão. Ele já teria comunicado sua insatisfação à diretoria e expressado o desejo de buscar novos ares onde possa assumir papel de maior protagonismo. Clubes do exterior e até mesmo do futebol brasileiro já estariam monitorando de perto a situação, de olho em uma possível negociação na próxima janela de transferências. A possível saída de Pedro levanta uma série de questionamentos. Dentro do clube, sua qualidade técnica, presença diária e histórico de gols o tornam uma peça valiosa, não só pelo que representa em campo, mas também como patrimônio do clube. A diretoria, por sua vez, mantém cautela e ainda não se pronunciou oficialmente, enquanto o técnico Tite também evita declarações mais diretas sobre o tema, preferindo focar no desempenho coletivo da equipe. A torcida, dividida entre o respeito pela trajetória de Pedro e a frustração com o possível adeus, acompanha atenta cada movimento. Nas redes sociais, muitos torcedores manifestam apoio ao jogador, ao mesmo tempo em que cobram mais clareza da diretoria. Caso se confirme a saída, será o fim de um ciclo marcante que teve títulos, gols e momentos decisivos? Resta agora aguardar os próximos capítulos para saber se o rumor se concretiza ou se ainda há espaço para uma reviravolta. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!